Eu quero ser usada. Muito bem, está começando para você mais um programa Vitória em Cristo com o pastor Jorge Dantas. Muito obrigado por permitir que estejamos aí dentro da sua casa para ministrar uma palavra ao teu coração. Eu quero começar orando pela tua vida, você que está na sua casa me ouvindo, está no seu escritório, na sua empresa, eleve ao Senhor o teu pensamento. Não é necessário parar o que você está fazendo, mas eleva ao Senhor o teu pensamento para que juntos possamos orar ao Senhor nosso Deus, a fim de que Ele venha abençoar a tua vida nesse exato momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua presença, pedindo a tua bênção sobre a vida de todos quantos estão sintonizados comigo, Senhor. Abençoa de maneira poderosa a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, desta mulher que está agora diante da sua televisão, ouvindo esta programação. Abençoa de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. É isso aí, queridos, eu quero trazer para você uma palavra que pode mudar a tua história, desde que você aplique ela na sua vida, né? Não adianta você ter a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve e as pratica a palavra de Deus. Não simplesmente ouvir, mas praticar a palavra do Senhor para que juntos possamos vencer em Cristo Jesus. Quero convidá-los a estar abrindo a sua Bíblia, você que tem, é claro, no livro segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 1, somente o versículo 1 para a nossa meditação. Palavra do Senhor que diz assim, capítulo 4, versículo 1 de Mateus: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova e o diabo é quem iria tentá-lo. Jesus preparou-se para a prova. Amados, a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus, ele viveu neste mundo 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Como homem, a Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus como filho de Maria, mas como Deus, a Bíblia diz que ele é o pai de Maria. Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Como Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Como homem, a Bíblia diz que ele andou no caminho, mas como Deus, ele disse, eu sou o caminho. Como homem, a Bíblia diz que ele teve fome, mas como Deus, ele disse, eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Como homem, a Bíblia nos mostra ele tendo sede, mas como Deus, ele disse, eu sou a fonte de água viva que jorra dentro do vosso interior. A Bíblia diz que ele, como homem, teve cansaço, mas como Deus, ele disse, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como homem, ele dormiu na polpa do barco, mas como Deus, ele é o guarda de Israel que não dorme. Como homem, a Bíblia diz que ele morreu, mas como Deus ao terceiro dia ressuscitou e está vivo dentro de nós para nos conceder a vitória. Por que eu fiz então esse paralelismo, ele homem e ele Deus? Para que nós entendamos que ele como homem, ele precisava vencer as suas provações para nos dar exemplo de que é possível também nós vencermos, ok? Se ele tivesse vencido como Deus, se ele tivesse vencido, nós não nos espelharíamos nele como homem para vencer os nossos desafios. Todavia, ele como homem vencendo, ele nos dá lições de vida para que também possamos vencer as provações que nos advêm. E eu quero nesta tarde ministrar ao teu coração uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Você que está aí na tua casa, você que está aí na tua empresa, está sofrendo, e está dizendo que está pensando em parar.
em desistir, porque das provações, porque das lutas. Queridos, quanto mais alto é o prédio, mais profundas são as suas estruturas. Ou seja, a obra que Deus tem na tua vida é muito grande. É por isso que você está passando essas lutas, essas provações, essas dificuldades. É Deus te forjando para uma grande obra. É Deus te preparando para grandes desafios. Por isso você não pode desistir. Você que me assiste, talvez você seja pai ou mãe. Lembra daquela época de frio? Aquela época bastante frienta, que o seu filho, a sua filha tem que levantar às 5 da manhã para ir para a escola. Ele levanta chorando, ela levanta chorando, e você, pela emoção, até quer deixar o seu filho dormir um pouco mais, até quer deixar a sua filha dormir um pouco mais, mas pela razão, você vai lá e acorda o seu filho, acorda a sua filha, porque você sabe o que os estudos podem proporcionar ao seu filho futuramente. E se você deixar ele dormir, se você deixar ela dormir um pouco mais, certamente no futuro ele vai ter dificuldade. Então, essa luta que você está passando, se Deus fosse emoção, Deus poderia abortar essa luta, poderia tirar essa provação da tua vida, mas Deus é razão. E Ele, sendo razão, Ele nos permite passar por essa luta, por essa dificuldade, a fim de que venhamos galgar experiências para poder passar para outrem futuramente. Então o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele desceu até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista estava batizando e o Senhor Jesus pegou a fila batismal para ser batizado por João Batista. E diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 29 de João, que João, ao ver o Senhor Jesus, ele fala para todos ouvirem: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que Jesus, ele não é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. João, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sua raiz etimológica, a palavra tira é arrancar o pecado do mundo. Na antiga aliança, o sangue dos animais cobria o pecado. Mas na nova aliança, o sangue de Jesus, ele não cobre, ele arranca o pecado. E Jesus vai até João para ser batizado por João. E João disse: Senhor, eu careço de ser batizado por ti. E veio o Senhor a mim. E Jesus deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça da terra. Meus amados, quando Jesus é batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abre. E ouve-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem me dá prazer, em quem me dá alegria, em quem deixa a minha alma jubilosa, o meu coração saltitando de alegria. Amados, só que Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele não foi para um grande banquete, ele não foi para a sua casa, ele não foi para a casa de convidados, não, de maneira alguma. O Senhor Jesus, ele foi para o deserto. E a Bíblia diz assim: ao seguir Jesus foi levado pelo Espírito. E aqui o Espírito está com E maiúsculo. Você sabe que quando a Bíblia fala Espírito com E maiúsculo, fala do Paráclito, do advogado fiel, do Divino Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando fala com E minúsculo, fala de espírito de homens ou espíritos demoníacos. E aqui está com E maiúsculo. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa: Jesus não arrumou as suas malas e foi para o deserto. Jesus não foi por vontade própria para o deserto. Ele não foi por escolha própria. Ele não escolheu o deserto para umas férias, para um piquenique. Jesus, ele vai para o deserto por vontade de Deus. É o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para ser tentado. É o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para passar por provações. Por isso, querido, eu quero lhe dizer que esse deserto que você está passando, não foi você que entrou nele por vontade própria, e nem o diabo que te levou nesse deserto.
Foi o próprio Deus que te permitiu entrar nesse deserto. E quando Deus ele permite alguém entrar no deserto, Deus permite a fim de nos preparar, a fim de nos forjar para uma grande peleja, para uma grande batalha. Então você não pode desistir, você não pode decepcionar a Deus. Lembra quando Deus estava em uma reunião com seus filhos? E a Bíblia diz que naquela reunião apareceu Satanás. E Deus ele faz uma pergunta para Satanás: de onde tu vens, Satanás? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor nosso Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero e que se desvia do mal? E Satanás responde: sim, eu tenho visto ele. Queridos, Satanás então investe, dizendo que Jó era fiel a Deus, porque Deus dava para Jó tudo que Jó queria. Tudo que Jó precisava, Deus deu a Jó. E a Bíblia nos diz que Deus ouve de Satanás: deixa eu tocar nele, e tu verás que ele há de blasfemar na tua face. Deus conhecia Jó. Quem deu testemunho de Jó não foi parentes, não foi amigos, não foi a parentela de Jó, foi o próprio Deus. Eu faço uma pergunta para você: Deus, ele pode dar testemunho da tua vida, da tua fidelidade, do teu compromisso para com ele? Porque, queridos, muitos hoje estão envolvidos, mas não estão comprometidos com o reino. Envolvido é uma coisa, comprometido é outra. A pessoa envolvida é semelhante quando se serve o café com ovos, pão e bacon. A galinha está envolvida naquele café porque deu ovo, mas o porco está comprometido porque deu a vida. O bacon, foi necessário que o porco morresse. Amados, muitos estão envolvidos. Vai na igreja quando querem uma campanha, vai na igreja para devolver um dízimo, uma oferta, mas não está comprometido, serve a Deus condicionalmente. Se Deus fizer, eu faço. Se Deus não fizer, eu não faço. Nós não podemos servir a Deus pelo que Ele faz. Devemos servir a Deus pelo que Ele é. Independentemente se Deus der casa, carro, saúde, Ele é Deus. Então sirva a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Ele é Deus e ponto. Então, amados, a Bíblia diz que o Senhor Jesus está no deserto para ser tentado. Ele está no deserto com uma missão para ser tentado. Como você nessa luta está passando por essa prova, a fim de que o Senhor venha aprovar a tua vida. Lembra da sala de aula? Quando o professor te passa uma prova, ele não fica conversando com você enquanto você responde aquela prova. Ele fica em silêncio. É isso que está acontecendo com você agora. Você está dizendo: Deus não está me ouvindo. Deus não está falando mais comigo. É porque você está na prova, amado. É porque você está na prova. Então, se você está na prova, é necessário que Deus fique em silêncio para você responder o seu questionário. E a prova nunca é para surpresa do professor, e sim do próprio aluno, para ele saber a sua capacidade. Deus já sabe a sua capacidade. Agora, Deus ele está te provando para mostrar para você a sua própria capacidade. Queridos, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus está lá no deserto para ser tentado por Satanás. Como eu já lhe disse, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E quando o Senhor Jesus está lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, se preparando para a prova. Amigo, está na prova, não cruze os braços. Está na prova, não deite e fique aí tranquilo ou tranquila. Não, vai à luta, vai à peleja, é desafios. Deus ele acredita em você, mas você também precisa acreditar no teu potencial. Você precisa acreditar que Deus vai investir mais na tua vida. Porém, você precisa usufruir desse investimento de Deus em você. E a Bíblia nos diz que
quando o Senhor Jesus está lá jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E no momento que ele teve fome, o inimigo ele chega para tentar Jesus. O inimigo não chegou para tentar Jesus enquanto o Senhor estava forte no seu físico. Ele chega para tentar Jesus na necessidade fisiológica do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está com fome, o diabo chega para tentar o Senhor. Não se esqueça, quando você está abastecido, abastecida, o inimigo fica te rondando de longe. Quando você está satisfeito em uma situação, o inimigo fica de longe te rondando, te sondando. Mas quando você tem necessidade, quando você sente fome, quando você sente a necessidade de algo, essa necessidade pode virar uma tentação na tua vida, te tentando para você entrar por caminhos tortuosos. Vou te abrir um exemplo aqui. Digamos que você esteja muito bem com teu esposo, com a tua esposa, você esteja bem com a sua família. O inimigo vai ficar de longe sondando você, vai ficar de longe observando você. Mas no momento que o teu esposo viajar, ficar aí 10, 15 dias em trabalho viajando e você sentiu a necessidade fisiológica, então nessa hora é bem possível que o diabo venha te tentar para um adultério. E aí você precisa resistir, porque o Senhor acredita em você. O Senhor investiu em você. E você precisa estar firme, estar forte e confiante em Deus. Amém, querido? Amém, querida? Não desista daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Não se renda diante das tentações. Não se renda. É possível você que está me ouvindo agora passar por uma tentação da seguinte forma: você está com o seu salário em dias, você está com as suas contas em dias, o teu patrão confiou em você e te deu uma empresa para você administrar, mas agora você pode estar passando por provações, por dificuldades financeiras, e o diabo te convidando para fazer um caixa 2. Querido, não entra na tentação de Satanás, não entra na tentação do inimigo. Confia no Senhor. O Deus que te permitiu entrar no deserto é o mesmo Deus que vai te socorrer no deserto. Por isso, confia no Senhor, porque Deus vai te abençoar, a fim de que o nome dele seja glorificado. Voltando lá em Jó, quando Deus permite que Jó perdesse tudo, Satanás esperou que Jó blasfemasse na face de Deus. Satanás esperou que Jó blasfemasse na face do Senhor. Todavia, quando a mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó responde para ela: como falam a loucas, como fala uma louca, fala a você. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus me deu, e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa hora é a cartada final de Satanás. Satanás não tem mais nada para tentar Jó. Jó provou a fidelidade dele para com Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse momento de prova, de luta, de tentações, resista, fique firme, Deus te dará vitória. A Bíblia diz que o diabo chega para o Senhor Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e come. A pergunta que eu lhe faço é: que pecado é que tem, ou que tinha, ou que teria Jesus transformar pedras em pães? Que pecado teria nisso? Com certeza não haveria pecado algum. Até porque o Senhor Jesus já tinha transformado água em vinho. Então não havia pecado algum ele transformar pedras em pães. Se ele tem poder para transformar águas em vinho, ele pode transformar pedras em pães. Porém, Jesus cairia na tentação do diabo, saindo do propósito de Deus, passando pela tentação e vencendo os seus desafios. Hoje nós estamos vivendo
uma era em que ninguém mais pode passar lutas. Estamos vivendo um cristianismo barato, um cristianismo evasivo, sem vida, aonde há muitos líderes que diz para os seus fiéis que ele não pode passar luta. Parece que Deus só está na vida de quem está com a Hilux na igreja, quem está com Porsche, a Lamborghini, para quem está com carro de alto nível na sociedade. Se alguém chegar com um carro de segunda categoria, com fusquinha, Deus parece que não é com ele ou não é com ela. Meu irmão, Deus não é aquele que se apresenta através do material. Nem sempre quem está com fusquinha está passando a ausência de Deus na sua vida. Deus pode estar provando ele, pode estar provando ela, porque ele com aquele fusquinha, ele continua fiel ao Senhor. Mas se de repente Deus lhe conceder um carro de luxo, ele vai sair da presença de Deus, vai entrar por caminhos tortuosos. Então, querido, querida, fica na vocação, fica na vontade de Deus. Não se deixe ser tentado, não se permita cair na tentação do diabo. Às vezes as pessoas estão se separando, largando família, porque entra em dívidas altíssimas, porque é tentado pelo diabo, ele quer competir com o vizinho. O vizinho aparece de carro novo e ele quer comprar um carro novo também, para dizer que ele também serve a Deus. Irmãos, não precisa isso. Não precisa essa loucura para dizer que Deus é na tua vida. Alguém vai ver Deus na tua vida na sua conduta. Alguém vai ver Deus na sua vida no seu testemunho e não nos seus bens. Lembra que quando saiu do Egito, cerca de 3 milhões de almas, mas em Canaã só entrou 2 famílias, a de Caleb e a de Josué. Entraram mais? Sim, claro que entraram, mas não das que saíram do Egito, e sim das que nasceram no deserto. As demais morreram no caminho. Todavia no caminho eles tiveram o mar vermelho aberto, cordonizes, tiveram maná, sandálias, vestes para o seu corpo, nuvem teofânica, coluna de fogo, água saiu da rocha. Tiveram provisão de Deus, mas não entraram na terra prometida. Querido, que adianta nesse mundo ter belos carros, belas casas e não ter a salvação? Pastor, você é contra bens? Não sou. Eu creio em um Deus que pode sim nos abençoar com riquezas. Eu creio nisso. Mas desde que a nossa vida não esteja ligada no materialismo, a nossa vida precisa estar centrada em Deus, nos céus, porque tudo aqui passa, mas nós precisamos acreditar que a nossa eternidade não é aqui. A nossa eternidade é com o Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz, queridos, que o Senhor Jesus ouve de Satanás: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é quem te guia. A palavra de Deus é a bússola para você chegar aos céus. Por isso não desista. Não dê ouvidos a fábulas. Não dê ouvidos, a tentações malignas. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça diante de Deus, nessa luta que você está passando, sem murmurar. Eu nunca ouvi alguém que murmurou contar a vitória porque das suas murmurações. Mas eu vi e vejo, e sempre vamos ver, pessoas que foram fiéis, que são fiéis ao Senhor, perseverando em Cristo e contando o seu testemunho de milagre, a sua vitória. Espera no Senhor. Deus tem bênção para a tua vida. Amados, e a Bíblia nos diz que o Senhor, passando por todas essas lutas, Ele passa agora na sua segunda prova. Jesus é provado na sua tricotomia. Primeiro Ele é provado no seu corpo, na fome,
necessidade. Agora ele é provado na sua alma. O diabo pega o Senhor Jesus e leva até a cidade santa e coloca no pináculo do templo. O melhor lugar era onde o Senhor Jesus estava agora colocado pelo diabo. E o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, eles tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece com pés em pedras. Amados, agora vamos fazer aqui uma análise do versículo 1 para o 5. No versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, quem leva Jesus ao deserto é o Espírito Santo, não é o diabo. Agora no capítulo 5, capítulo 4, versículo 4 e 5, quem leva Jesus ao pináculo do templo na cidade santa não é Deus, é o diabo. Observe comigo, versículo 1, quem leva Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Versículo 4 e 5, quem leva Jesus à cidade santa e coloca no pináculo do templo? O diabo. Subtende que tem muito crente que está passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus que levou ele para lá, para preparar ele para grandes conquistas. Porém, tem crentes, pastores, bispos, apóstolos, em igrejas faraônicas, templos monstruosos, destaque, mas não foi Deus que colocou ele lá, foi o próprio diabo. Porque o diabo sabe que ele tem um coração aberto a assédios, assédio sexual, assédio financeiro e tantas outras coisas. Olha o que o diabo fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Propósito de Deus, no versículo 1, levando Jesus ao deserto: tentar Jesus, passar Jesus pela prova e aprovar o Senhor. Propósito do diabo com Jesus no pináculo do templo: ele se suicidar, tirar a própria vida. Assim tem pessoas em templos faraônicos, templos monstruosos, que não foi Deus que colocou ele lá, foi o diabo que abriu a porta para ele ou para ela, porque sabe que o escândalo mais cedo ou mais tarde vai vir, porque daquela posição que ele está, porque daquela posição que ele está. Querido, cuidado com as propostas, cuidado com aquilo que o inimigo te oferece, cuidado com os assédios, vença as suas provações, as suas tentações, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Acredita nisso, em o nome do Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus está onde? Na cidade santa. Eu lhes pergunto, porventura o diabo pegou nas mãos de Jesus e levou ele até Jerusalém, cidade santa, ou no deserto havia um templo? Qual das duas você aposta que ali aconteceu? Jesus foi levado pelo diabo até a cidade santa, Jerusalém, ou no deserto havia um templo? Resposta: nem uma coisa nem outra. Nem o diabo pegou Jesus e levou ele até a cidade santa, Jerusalém, e nem também no deserto havia um templo. Isso é batalha espiritual, é batalha na mente de Cristo. O diabo agora está trabalhando para vencer Jesus na batalha espiritual. Sabe aquela batalha espiritual que você está deitado na sua cama, no seu sofá? Aquela batalha espiritual que você está dirigindo o seu carro e vê aquela seta na sua mente, vai lá, atrai a tua esposa, atrai o teu esposo, vai lá, rouba, vai lá, mata. Você precisa vencer essas batalhas. Você precisa vencer essas batalhas. Eu te provo na Bíblia que não havia templo no deserto. E nem Jesus também foi levado até a cidade santa, pego pelas mãos, até Jerusalém. Não, de maneira alguma. Isso é uma batalha espiritual. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, versículo 1, a Bíblia diz: e levou-me o Senhor em espírito a um vale de ossos secos. Ezequiel é levado em espírito ao vale de ossos secos.
Assim como o Senhor Jesus é levado também em espírito na cidade santa, ao pináculo do templo. É batalha espiritual. Você precisa vencer essa batalha que está na sua mente, esse desejo desenfreado pelo pecado que está na tua mente. Você precisa vencer ele. Não permita que ele desça ao teu coração. A tua mente é um processador. Na tua mente vêm as setas malignas, mas você tem o poder de expelir ou de permitir que essa seta desça ao seu coração para você concretizar aquilo que o inimigo quer que você o concretize. Então você precisa vencer. Você precisa acreditar que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Não se permita cair na tentação do inimigo. Não se deixe cair na tentação do maligno. Deus tem o melhor para você. Acredite nisso, no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus agora está no pináculo do templo. E o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou melhor, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo prega o Salmos 91, verso de número 11. Querido, não se engane, o diabo conhece a Bíblia muito mais que eu e que você. Ele só não vive a palavra do Senhor, mas ele conhece muito mais que nós. E nós precisamos entender que Deus tem o melhor para as nossas vidas e vencer as nossas tentações. E a Bíblia diz, agora para encerrar essa palavra ao teu coração, que Jesus diz, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo mostra toda a glória e reino deles e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás e só servirás ao Senhor teu Deus. Então o diabo deixou e chegou logo os anjos do Senhor e serviu Jesus ainda no deserto. Ok? Vença o Senhor, vença as suas provas, vença o inimigo, porque o Senhor é contigo, ok? Que Deus te abençoe. Eu oro contigo agora, pedindo a bênção de Deus para a tua família, para a tua casa, para a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida desse homem, desta mulher, que ouviu esta palavra. Deus, não permita que ele caia nas tentações do inimigo. Livra ele, livra ela. Cura, meu Deus, a vida desse homem. Cura a vida desta mulher. Dá vitória a ele, dá vitória a ela, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. É isso aí, queridos. Eu quero convidar, que está em mãos o CD da cantora Rose Carvalho. CD da cantora Rose Carvalho. Você que quer a cantora Rose Carvalho na sua igreja, ligue no meu celular. 9776-8631 ou 9118-6212. Também a cantora Vívia Andrade, que é a minha esposa, você pode ligar no 9776-8631 ou 9118-6212. Ok? Deus tem uma palavra para a tua vida, é através dos louvores dessas cantoras. Ok? Quero também falar aqui do Jarbas Móveis, que está ali na rua Amazonas, número 24. Olha que linda, né? Vá lá no Jarbas Móveis e diga que você ouviu aqui no programa do pastor Jorge Dantas e viu aqui tudo isso aí que tem para você te aguardando lá, mobiliando a sua casa com preço bom e móveis maravilhosos, ok? Deus abençoe. Você que quer fazer a sua festa de casamento, aniversário, né? Formatura, enfim, quer fazer uma festa, gastar pouco e comer bem, ligue no 3652-5619, 3652-5619, DF Comes e Bebe Festas, DF Comes e Bebe Festas, ok? Deus te abençoe poderosamente. Esse é o programa da comunidade Manancial Vitória em Cristo, e esse que vos fala é o pastor Jorge Dantas. Te aguardamos ali às terças, quintas e domingos, na Avenida Antônio Veronese, número 730, Vila Fátima. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, a sua casa, e o nome do Senhor será glorificado em você resistir às tentações malignas. Deus te abençoe, um forte abraço a você e família.